Salve, guerreiros! Força e honra! Hoje a gente está aqui para responder questões da Lei de Contravenções Penais para você realizar o seu projeto de se tornar policial. É isso aí, pessoal. Em razão das notícias que nós tivemos aí com relação aos concursos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e da Polícia Civil de Santa Catarina, nós vamos fazer um trabalho aí relacionado a esses concursos. E a gente decidiu o quê? Fazer o edital em questões, tá? Então nós vamos trazer aqui as principais leis e vamos fazer as questões para vocês entenderem como isso pode ser cobrado em prova e entender como estudar essa lei, principalmente, para você arrebentar, literalmente arrebentar. Peço que se for novo aqui, já inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, dá uma voadora aqui no like, porque isso nos ajuda, fortalece, e deixe seu comentário aí. Gostou, não gostou? O que você concorda, discorda? E principalmente, se você quer que a gente comente algum outro tipo de lei para algum tipo de concurso aqui específico. Então começa essa série aí para a Polícia Civil de Santa Catarina e para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Vamos para a nossa primeira questão aí na sua tela. Vamos lá. Com relação às contravenções penais, é correto afirmar que a alternativa A, havendo conflito entre regras gerais do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais, aplicar-se-ão as dispostas na segunda. Opa, isso está certo ou está errado? Ou seja, aplica-se o que é disposto na Lei de Contravenções Penais, item verdadeiro. Alternativa A. Essa é uma das poucas questões que você vai ter que raciocinar um pouco mais, das poucas alternativas, melhor dizendo, que você vai ter que raciocinar um pouco mais para poder responder, tá? Um pouco mais eu digo no sentido de não estar ali expresso na letra da lei, como nós normalmente vemos as alternativas, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, sendo a norma especial, ela vai prevalecer sobre a norma geral, ou seja, prevalece sobre o Código Penal quando houver confronto. Agora, cuidado, se houver lacuna, o Código Penal pode ser aplicado de forma subsidiária, porque o Código Penal é a norma geral, tá? Então, alternativa perfeitamente certa. Vamos para a próxima alternativa agora, vendo o que tem de errado nas outras. O condenado à pena de prisão simples cumprirá, em conjunto com os condenados, a pena de detenção? Opa! O que quer dizer aqui, ó? Item errado, tá lá no artigo 6º. Vê que a letra de lei vai resolver bem o nosso problema. De acordo com o artigo 6º da Lei de Contravenções Penais, a pena de prisão simples deve ser cumprida separadamente das penas de reclusão e detenção, em local distinto e adequado à natureza da pena. É óbvio, é local distinto, por isso o item está errado. Vamos lá para a próxima alternativa. A pena privativa de liberdade de prisão simples pode ser cumprida inicialmente em regime aberto, semiaberto ou fechado, item falso também. De novo, o artigo 6º, tá? Ó, a gente acabou de ver o artigo 6º. Artigo 6º aqui. O que diz? De novo, conforme o artigo 6º, a pena de prisão simples deve ser cumprida preferencialmente em regime aberto ou semiaberto. Tá? O regime fechado não é aplicável a contravenções penais. Vamos para a alternativa D. Vamos lá. A tentativa de contravenção é punida com pena correspondente. Espera aí que vocês não estão vendo a alternativa D. Pronto. A tentativa de contravenção é punida com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. É isso mesmo? Item falso também. Olha o que diz agora o artigo 4º. Artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. A tentativa não é punível nas contravenções penais, diferenciando-se do tratamento dado pelo Código Penal aos crimes. Então, não se pune tentativa de contravenção. Por isso, o item errado. Vamos agora para a alternativa E, para vocês entenderem aí o que tem de errado. Aplique-se as regras de extrajudicialidade previstas no Código Penal. Item errado. Onde é que eu encontro isso? Lá, de extraterritorialidade, melhor dizendo. Lá no artigo 2º, artigo 2º. O que diz o artigo 2º? Tá? Aplicam-se as penas aos crimes previstos no Código Penal e não às contravenções penais, que possuem um tratamento distinto e mais restrito. Ok? Então, nós vimos aqui que a letra da lei vai resolver bem o nosso problema. Tá? Então, com a letra da lei, a gente resolve bem o nosso problema. Não tem muito que se preocupar com isso. Certo? Vamos para mais uma questão aí na sua prova. Vamos lá.
A respeito da lei de contravenções penais, julgue o próximo item. Ou melhor, é correto dizer que. Vamos lá. Prevê como pena de prisão simples e a multa, sendo que, no caso de prisão simples, a duração tem limite de 10 anos. Ô, louco, mano. 10 anos? Item errado, né? Completamente errado. Onde é que eu encontro? Artigo 10. O que diz o artigo 10? A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos. Então, não pode ser superior a 5 anos, na realidade. Tá? É o que diz justamente o artigo 10º da lei. Então, bem tranquilo. Vamos para a alternativa D. Consagra o princípio da extraterritorialidade, podendo ser aplicada a contravenção penal praticada no estrangeiro, desde que presente os requisitos legais. Item falso. E detalhe importante, a gente acabou de ver em outra questão. Olha aí que interessante. Tá? Acabamos de ver em outra questão. Porque as coisas se repetem. Por isso que fazer questão é tão importante. Tá? Item falso. Onde é que eu encontro? Artigo 2º. Tá? Artigo 2º. Artigo 2º. A lei brasileira só é aplicável a contravenções praticadas no território nacional. No território nacional. Vamos então agora para o artigo 3º. Vamos lá. A tentativa é punível com pena correspondente à contravenção, consumada, diminuída de 1 a 2/3. E tem falso também, a gente viu. Não é punível a tentativa, está lá no artigo 4º. Não é como no Código Penal, ok? Está lá no artigo 4º, então não é punível a tentativa. Vamos lá. Alternativa D. As contravenções penais são processáveis por ação penal incondicionada, verdadeira. É o nosso gabarito. Onde é que eu encontro? Lá na própria lei, certo? A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Então, letra D é o nosso gabarito, certo? Vamos para a alternativa E. O desconhecimento da lei, ainda que inexcusável, implica diminuição de pena. Item falso. O desconhecimento da lei não é inexcusável. Aí você vai aplicar o artigo 21 do Código Penal. Ok? Pronto, mais uma questãozinha aí na base da letra de lei. É muito importante você não só fazer questões e não só estudar a matéria. Tem que aprender a fazer questões. Aprender a fazer questões é fundamental para que você ganhe tempo e você consiga acertar o máximo possível. Ok? Vamos para mais uma questão aí na sua tela. Referentes contravenções penais, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A lei brasileira é somente aplicável a contravenções penais praticadas em território nacional. Opa! A gente já viu isso. Viu que com a resposta errada de uma alternativa, a gente acaba acertando uma outra? Por isso que é muito importante fazer muitas questões sempre. Inclusive repetir, se por acaso você já fez a questão. Não tem problema. Não encontrei mais. Repete, faz de novo. Não tem problema nenhum. Tá? Então veja que a letra da lei vai te ajudar em vários aspectos. Nesse caso aqui, a gente vai responder uma questão com a outra, porque a gente já viu isso com a alternativa errada. Agora, desculpem. Agora a gente está vendo como alternativa certa. Tá? Com a alternativa certa. Por isso que o A é o nosso gabarito. Então, o A é o nosso gabarito. Certo? Onde é que eu encontro isso, afinal de contas? Ora, lá, certo? De acordo com o princípio da extraterritorialidade. Tá? Artigo 2º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de contravenções, tratados e regras. A lei brasileira somente é aplicável a contravenções praticadas no território nacional. Item verdadeiro. Não se aplica a extraterritorialidade, como nós vimos, à lei, à contravenção, somente aos crimes. Vamos lá, alternativa B. A tentativa, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa da contravenção penal com a pena correspondente ao da consumada, diminuída de 1 a 2/3. Falso, vimos da mesma forma aqui, ó, como alternativas falsas. Onde é que eu encontro? Lá no artigo 4º, certo? Não é punível a tentativa de contravenção. Artigo 4º. Artigo 4º. Lá do decreto 3688 de 41. Não é punível a tentativa de contravenção. Ok? Vamos lá para a alternativa C agora. Constitui-se contravenção em infração penal
a lei que comina a pena de detenção ou de prisão simples, quer isoladamente, qualquer alternativa ou cumulativamente com pena de multa. Item também falso. A contravenção penal é infração que a lei comina alternativa ou cumulativamente, pena de prisão simples, multa ou perda de bens. Está lá no artigo, está lá na própria lei. E no artigo 1º diz, considera-se contravenção penal a infração que a lei comina alternativa ou cumulativamente, penas de prisão simples, multa ou perda de bens, ok? Então, a alternativa C, enquadrada lá no artigo 1º, item completamente errado. Vamos lá. Letra D. A duração da pena de prisão simples não pode ser superior a 3 anos. Opa, já vimos isso também, minha gente, ó. Item falso. Na realidade, são 5 anos. 5 anos e não 3 anos, ok? São 5 anos e não 3 anos. Item completamente errado, ok? Onde é que eu encontro? Lá no artigo 5º. Artigo 5º. Você viu que a letra de lei está resolvendo tudo aqui para nós, né? Praticamente tudo, certo? Vamos lá, alternativa E. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e de tratamento é de 3 meses. Item errado também. Na realidade, né, o que diz? Que o prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e de tratamento não é estabelecido na lei de contravenções penais. Então, não tem essa aplicação na lei de contravenções penais. Por isso, o item está errado. Item falso, certo? Você viu que a letra de lei sempre resolve. Qual é a grande preocupação para você? Aprender a letra de lei da melhor maneira possível, tá? Aprender a letra da lei da melhor maneira possível, certo? Por quê? Porque é isso que vai garantir a sua aprovação. Vamos lá para a nossa questão de número 4. Mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. Em uma cidade brasileira, ao adquirir produto no comércio local, um turista americano resolveu pagá-lo com dinheiro brasileiro, ou seja, em reais. O proprietário da loja recusou o dinheiro, dizendo que o pagamento deveria ser feito com moeda americana, ou seja, o dólar americano. Ao proceder a essa recusa do valor em moeda em curso legal no país, qual a ação cometida pelo proprietário da loja conforme a legislação brasileira? Bem, a gente está falando de contravenção, né? Sobre a lei de contravenção. Então, você já sabe que é uma lei de contravenção ali, certo? Uma contravenção contra a fé pública. Mas vamos explicar para você entender melhor. Crime lesa pátria. Claro que não pode ser um crime lesa pátria. Por quê? Porque o crime lesa pátria é um tipo de crime que refere-se a atos que atentam contra a soberania do país, ok? Recusar uma moeda não atenta contra a soberania do país. Crime inafiançável ao patrimônio. É lógico que não. Crimes inafiançáveis são aqueles para os quais a lei não permite fiança. E não é o caso de uma contravenção penal. Contravenção penal referente à fé pública. Item perfeitamente certo. Onde eu encontro? Artigo 43. Encontro lá no artigo 43 o nosso gabarito. Suborno de valores legais, item errado. O suborno, né, envolve a prática que oferece aceitar uma vantagem indevida para influenciar a ação de um agente público, tá? Não é o caso aqui, não estou falando de corrupção, tá? Contravenção ininterrupta de moralidade, também não. Esta alternativa é vaga e não corresponde a nenhuma definição precisa na legislação brasileira. Então, o que você precisava saber? Só o que está escrito no artigo 43. O resto você não precisava nem conhecer, tá? Você não precisava nem conhecer para poder responder a questão. Isso é interessante. Você aprender a responder questões. E aí, na hora da prova, você vai ver que algumas alternativas são bem absurdas e das alternativas fica fácil, então, você responder a questão, porque você risca as absurdas e fica, talvez, entre uma ou duas, o que já reduz a sua possibilidade de errar ali para, no mínimo, 50%. Ok? Vamos para mais uma questão aí na sua tela. No Brasil, o gênero infrações penais é subdividido em 2 espécies, crimes ou delitos, expressões sinônimas, tá? E as contravenções penais. Uma diferença entre tais categorias é baseada na consequência punitiva da lesão causada ao ordenamento jurídico. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, para você entender como responde questões, tá?
O ideal, na hora da prova, é você ir direto ao pedido, que é o que nós faremos agora. Ir direto ao pedido para você poder ganhar tempo. Mas, porém, todavia, entretanto, estudando, você viu que esse CAPT, ele te permitiu um conhecimento bem interessante sobre a diferenciação entre crime e contravenção. Então, isso é interessante para você conhecer. Porque amanhã isso pode vir no formato de alternativa. Então, o que você faz? Você estuda com calma, tá? Estuda com calma, com tranquilidade, mas na hora da prova você vai direto para o pedido. E o que diz o pedido aqui, afinal de contas? Ó, presta atenção. Vamos lá para entender o pedido. Destarte nos termos da legislação vigente em relação às contravenções penais, a alternativa correta. Você viu que aquela introdução não ajuda em nada a responder as questões? Não ajuda em nada, então você pula, corta, vai embora. Cai direto no pedido. Se precisar, você volta e você não perdeu com isso. Não perdeu tempo com isso. Se precisar, você volta. Ok? Vamos lá, então, continuando aí para entender o que tem de certo e o que tem de errado aí nas nossas alternativas, tá? Primeiramente, item 1, ou melhor, alternativa A, é aplicável apenas a pena de multa, item errado, tá? De acordo lá com o artigo 1º, que nós já vimos, artigo 1º da Lei de Contravenções Penais, tá? As contravenções penais são punidas com penas menos severas em comparação com os crimes, tá? As penas podem ser prisão simples, multa, ok? Prisão, multa alternativamente ou cumulativamente. São aplicáveis as penas de reclusão? Reclusão não. Já vimos que reclusão não. São aplicáveis as penas de prisão simples e multa, alternativa ou cumulativamente? Acabei de falar, é o que está na lei. Pronto. São aplicáveis as penas de detenção e multa? Não. São aplicáveis as penas de reclusão e multa? Também não. Então, o conhecimento do artigo 1º somente me faria responder essa questão com tranquilidade, tá? Com total tranquilidade e arrebentar na hora da prova, certo? Então, vamos lá para mais uma questão aí na sua tela, ok? Vamos lá. Assinar a alternativa correta. Apresentando-se como conduta imprópria de apresenta-se como conduta própria de contravenção penal o ato de quê? Tá? Qual é o ato? E aí você tem que ficar ligado justamente para fazer essa identificação, ok? Vamos lá. Alternativa A. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro mediante artifício ou ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Isso seria, na realidade, uma contravenção penal? Item errado. Esse é o crime de estelionato, que está previsto no Código Penal, ok? Esse é o crime de estelionato, onde é que eu encontro 171. Está previsto no Código Penal, do Código Penal. Aqui você precisaria de 2 conhecimentos. Primeiro, o conhecimento da lei de contravenções e o conhecimento do Código Penal. Se você tiver só o de contravenções, ainda é possível acertar por exclusão. Mas se tiver o de Código Penal, você também, da parte especial, né, você também resolveria bem, tá? Vamos lá. D. Alternativa B. Recusar a autoridade quando por esta justificadamente solicitado ou exigido, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio ou residência. B é o nosso gabarito. É a contravenção penal que está descrita aqui. Então, B é o nosso gabarito. Onde é que eu encontro? Lá na lei, artigo 68. Desculpem. Artigo 68, eu encontro, então, essa contravenção penal. Recusar a autoridade quando por esta justificadamente solicitada. Tem que ser justificável, viu, pessoal? Ainda, adquirir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe produto de crime, ó aqui, ou influi para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Cara, isso é um crime, ok? Está lá previsto no artigo 180. Artigo 180 do Código Penal, ok? Então, item completamente errado, certo? Vamos lá, alternativa D. Destruir, utilizar ou deteriorar coisa alheia. Também crime de dano. Está previsto onde? Lá no artigo 163. Artigo 163 do Código Penal.
ok? Artigo 63 do Código Penal, certo? E por fim, aqui a alternativa E, apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção, apropriação indébita, artigo 68, né? Artigo 68. 168. Aqui duas formas de resolver, como disse, por exclusão, se você conhece a lei de contravenções penais, ou ainda, certo? Ou ainda por intermédio de conhecer os crimes, tá? Mas existe uma terceira forma. Na hora da prova, no sanhaço, você pensa na gravidade. Você vai entender que, vai conhecer e entender que as contravenções penais, elas são muito menos graves do que o crime. Então, fica ali meio que fácil você conseguir definir, tá? Fica ali meio que fácil você conseguir definir. Valeu? Vamos para mais uma questão aí na sua tela. Vamos lá. Acerca das leis de contravenções penais, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira ou F para falsa. V para verdadeira ou F para falsa. É punível a tentativa de contravenção na forma do Código Penal. Item falso, já vimos que não. Olha aí que legal. Cara, a gente acabou de ver aqui mesmo na aula. Então não tem segredo. Item falso, ok? Onde eu encontro? Lá no artigo 4º. Não é punível a tentativa de contravenção. Está lá no artigo 4º. Vamos lá. Próxima afirmação. No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusável, a pena pelo cometimento da contravenção pode deixar de ser aplicada. Item verdadeiro. Onde é que eu encontro? Artigo 8º. Artigo 8º da Lei de Contravenções Penais. Item completamente verdadeiro. Agora, quando por ignorância ou errada compreensão excusável, conforme está aqui no dispositivo, tá? Conforme está aqui no dispositivo. Então, verdadeiro. Próximo item. Não se verifica a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de transitar e julgada a sentença que tenha condenado o Brasil por motivo de contravenção. Item falso também. Então, tem falso, verdadeiro e falso. Por quê? Isso aqui está amparado lá no artigo 7º. Artigo 7º da lei. O que diz esse artigo? Verifique-se a reincidência quando a gente pratica nova contravenção depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por motivo de contravenção. Portanto, a reincidência está presente mesmo em caso de novas contravenções após a condenação definitiva anterior por contravenção. Ok? Então, item completamente falso. Sendo assim, eu tenho F, V e F. Então, o meu gabarito é a alternativa E. O meu gabarito é a alternativa E, como vocês estão vendo aí, certo? Alternativa E. Cadê? Aqui, ó. A alternativa E é o nosso gabarito. Valeu? Estão entendendo? Se não estiverem entendendo, peça pra gente aí, que nós vamos passar todo esse conteúdo comentado para você, inclusive. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo se você quiser um material definitivo com questões comentadas. O edital em questões comentadas, tanto da Polícia Civil de Santa Catarina, conjuntamente com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ok? Então, fica ligado, entra aqui no link se você quiser ter acesso a esse material focadinho no edital. Focado no edital, valeu? Material muito mais completo, com muito mais questões e questões todas comentadas. Vamos para mais uma questão aí na sua tela? Vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta a presença de uma contravenção penal referente à paz pública. Opa! Aqui é conhecimento da lei para entender qual é a contravenção penal referente à paz pública. Vamos lá. Disparar uma arma de fogo em lugar habitado, em suas adjacências, em via pública em direção a ela. Cara, você acha que isso mesmo é uma contravenção penal? Não, cara, isso é um crime, certo? E ele está previsto lá no artigo 15 da Lei 10.826. 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, tá bom? De 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, está previsto lá na lei. Cara,
é uma conduta muito grave, hoje em dia assim considerado, para ser considerado uma mera contravenção penal. É o crime de disparo de arma de fogo, ok? Então, alternativa errada. Vamos lá. Provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Tá aqui, ó. Não tá muito claro isso para você? E onde é que eu encontro? Lá no artigo 41. Artigo 41, certo? Da Lei de Contravenções Penais. Exatamente isso, tá? Veja que é contra a paz pública, então dá para fazer essa ligação com tranquilidade, certo? Vamos lá. C. Dirigir sem a devida habilitação veicular na via pública ou embarcação a motor em águas públicas. Item falso também, né? Item falso. Onde é que está isso? Lá no CTB. Código Brasileiro de Trânsito, especificamente, ok? Então, está lá no CTB, lá no inciso 1, artigo 162, inciso 1. Artigo 162, inciso 1. Exatamente dessa forma, ok? Vamos ver agora a alternativa D. Alternativa D. Ainda, cadê? Deixar de colocar na via pública sinal ou obstáculo determinado em lei ou pela autoridade destinado para evitar risco a transeuntes. Também não, né? Também CTB. CTB. E está lá no artigo 225. Artigo 225. E por fim, deixar em liberdade, confiar a guarda de pessoa inexperiente ou não, guarda com devida tutela animal, guardar com a devida tutela animal perigoso. Item também errado, certo? Tá lá no Código Penal Brasileiro, artigo 132, ok? 132. Artigo 132, deixa eu anotar aqui. Artigo 132 do Código Penal. Pronto. Mais uma questãozinha aí, bem tranquila, que a gente resolve, justamente para que você tenha essa informação e seja efetivamente aprovado, que é o nosso grande objetivo aqui, ok? Vamos lá para mais uma questão aí na sua tela. Quanto às condutas previstas na Lei de Contravenções Penais, decreto 3688 de 41, é correto afirmar que, vamos lá, a ação penal é iniciativa privativa do ofendido? Não. Ela é pública e incondicionada, tá? A ação penal é pública e incondicionada. Onde é que eu encontro? Artigo 17. Artigo 17, tá? Então fica bem tranquilo de você responder aí. E já vimos, inclusive, nessa aula, tá? Crimes de ação penal privada é que a iniciativa é privada do ofendido, é privativa do ofendido. Aqui é sempre ação penal pública condicionada, ou melhor, ação penal pública incondicionada, devendo-se então proceder de ofício, ok? Por isso o item é falso. Próxima alternativa. Se pune a tentativa de contravenção, assim como as condutas consumadas, item falso. Não pune tentativa. Tentativa. Viram que a minha letra melhorou? Escreve aí se minha letra está ficando linda. Por isso o item errado. Onde é que eu encontro? Já vimos várias vezes aqui nessa aula. Artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Ok? Vamos lá, alternativa C. Configura perturbação do trabalho ou sossego alheios, o abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Item certo. Olha aí, item perfeitamente certo. Onde eu encontro? Lá no artigo 42 da lei. Artigo 42 da lei. Você se lembra? Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Essa especificidade você vai encontrar no inciso 3, lá no inciso 3, ok? Então, o nosso gabarito. Viu que não tem muito segredo não, né, minha gente? Tem muito segredo não. São aplicáveis as medidas de segurança previstas no Código Penal? Item falso. Nós vimos lá no artigo 1 o que define efetivamente, tá? E lá no artigo 13,
artigo 13 da lei diz que se aplicam-se por motivo de contravenção as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local. Então, aplica-se sim, mas à exceção do exílio local. Está lá no artigo 13 da lei. Ok? E por fim, alternativa E, na prática de vias de fato, a pena aumenta-se em 2/3 se a vítima for maior de 60 anos e tem falso também, pois existe um aumento de pena no caso de vítima maior de 60 anos, mas a infração é de 1/3 até a metade e não de 2/3. Gente, banca tem fetiche por prazo, por número, por quantidade. Nesse caso é muito fácil montar a alternativa, porque ela só troca. Então, de 1/3 até a metade. Por isso, o item está completamente falso. Tá? Vamos lá para a nossa última questãozinha dessa aula. Última questãozinha dessa aula, para vocês entenderem como isso aqui pode ser cobrado na sua prova. Vamos lá. Constitui-se em contravenções penais previstas no decreto 3688 de 1941. Mendigar por ociosidade ou cuspidez. Veja que, efetivamente, isso aqui era uma contravenção penal, ok? Mas o que aconteceu? Ela foi revogada, então esse item aqui não é mais considerado contravenção penal. Praticar vias de fato contra alguém, isso aqui sim é uma contravenção penal, tá? Então, está prevista na Lei de Contravenções Penais, lá no artigo 21, tá? Artigo 21. Cadê? Espera aí que foi... Opa, aqui. Artigo 21, tá? Servir bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes. Foi revogado também. Não é mais contravenção penal. E, por fim, fingir-se de funcionário público. Item verdadeiro. Tá lá no artigo... Opa! Artigo 45. Artigo 45. Então, o nosso gabarito é a alternativa... Cadê? Alternativa D, apenas 2 e 4, ok? Alternativa D, apenas 2 e 4. Bem, pessoal, isso aí, terminamos aí a nossa aula, espero que você tenha gostado, só para você entender como a banca pode cobrar e aprender de verdade aqui com a gente. Agora, se você quiser um material completo definitivo, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para você conhecer e vamos para cima. A gente vai gravar outras aulas com questões de outras disciplinas para esses dois editais, Polícia Civil de Santa Catarina e Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Valeu? Beijo no coração e até mais!